Quero compartilhar com você hoje uma reflexão muito especial, e ela começa com uma memória, uma lembrança que eu tive de um tempo quando eu era pequenininho. Acredite você, eu já fui pequenininho, e eu subia na mesa para procurar comida. Era um moleque novo. Obrigado, querida. Eu subia na mesa para procurar comida, e um dia me pegaram no momento em que eu tinha acabado de colocar o vidro de pimenta na boca. Aí perguntaram assim: quer mais, Davi? Eu respondi: não, tá azedo, tá azedo. E essa história pegou aí na família, e até hoje, nas reuniões, isso é sempre falado, né? Quer mais, Davi? Não, tá azedo, né? Tá azedo, e é verdade. Mas eu sei que tem que ter alguns sabores que transportam a gente para um lugar. Parece ser sim uma viagem no tempo, né? Você come aquele bolo gostoso, você lembra aquele aroma da infância, tem aquele temperinho gostoso que você prova e você se coloca lá no passado, vem à memória tudo aquilo que você viveu, uma comida gostosa, um cheirinho de café da roça, sabe? Só coisa maravilhosa, não é? Tudo isso porque o nosso paladar, ele ativa essas lembranças em nós. Só que, mais do que isso, parece que a nossa alma também lembra. A nossa alma parece que tem um paladar que faz a gente perceber algo, e vem aquelas lembranças, vem aquele sentimento bom dentro da gente, né? É como se a gente dissesse assim: olha, isso aqui sou eu pertenço a isso aqui é meu, isso aqui faz parte de mim, porque nós somos marcados por isso. E não é difícil a gente perceber que a alma também cria a própria fome. A nossa alma tem fome também. A nossa alma tem fome dessas lembranças, dessas experiências. Fizeram uns estudos recentemente e constataram que 70% das pessoas que tiveram sucesso na vida sentem-se ansiosas por causa do sucesso. É engraçado, são pessoas que provaram o sucesso, que experimentaram, se viciaram no sucesso e agora estão famintas por mais e mais. A nossa alma é ensinada a desejar, a nossa alma é ensinada a querer algo, e esse algo pode ser tanto sagrado, como pode ser algo profano, pode ser algo bom, ou pode ser algo ruim. É o coração que tem um paladar, é um coração que pega o gosto por algumas coisas, o coração da gente que fica com fome e tem desejo de mais e mais e mais algo que nos satisfaz. A gente aprende a gostar daquilo que prova. Assim é o nosso coração. Deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar. Você já sentiu um gosto ruim quando tomou uma escolha errada? Ih, apertei aquele botão. Ih, eu falei aquela palavra. Você por acaso já sentiu que faltava algo, sabe? Você comeu de tudo que podia, mas no final você ainda sentiu aquele: falta alguma coisa. Já viu aquela sensação de que você tem tudo que você precisa, mas ainda falta alguma coisa? Eu quero falar com você exatamente sobre isso, sobre esse sabor da vida. E a gente parte aqui de Romanos capítulo 12, onde há um convite, e eu vou dizer até uma provocação. O apóstolo Paulo está falando assim: eu rogo a você pelo amor de Deus. Olha, falar pelo amor de Deus é uma coisa pesada, e ele está falando: eu rogo a você pelo amor de Deus. Olha, preste atenção, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede, é um convite que está ecoando desde os Salmos e chega aqui em Romanos, Paulo declarando isso: provai e vede, porque a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é boa. Pare de provar do mundo e comece a provar do céu. Saboreie o céu,
Por que ter o gosto amargo, azedo do mundo e não ter o sabor do céu? Aí você diz assim para mim: é claro, pastor, é isso que eu quero. Tudo que eu quero é isso, eu quero o sabor do céu. Eu não preciso nem fazer uma votação aqui, porque se você disser que não quer o sabor do céu, eu acho que, eu não sei nem o que eu faço com você. Nós queremos isso, mas o problema é que quando se trata de uma dieta espiritual, não vai demorar nem um dia, a gente já esqueceu e volta para o cardápio, tudo aquilo que a gente comia antes. A gente fala assim: vou começar uma dieta espiritual, vou começar a partir de agora a provar as coisas do céu, eu quero mais de Deus. No dia seguinte, a gente esquece dessa dieta, começa a colocar no prato aquilo que a gente deveria abandonar. É uma verdadeira batalha espiritual, é uma verdadeira luta, é uma guerra. Sabe por quê? Simples. Nosso paladar, o paladar do nosso coração, já está acostumado com os sabores desse mundo. Ele já está acostumado com aquilo que ele prova no dia a dia. Nós já passamos aqui muitos e muitos anos, e nós sabemos o que esperar, nós já conhecemos esses sabores, não importa se é um sabor bom ou ruim, doce, amargo, azedo ou sei lá o que, nós nos acostumamos com ele. E os sabores do mundo são assim. A gente, de alguma maneira, procura por reconhecimento. A gente está acostumado com o sabor do controle, a gente está acostumado com o sabor da manipulação, o sabor de viver das aparências, o sabor do imediatismo. Não é sobre uma questão de algo que faz mal, mas é algo que é familiar, algo que a gente se acostumou. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, um pouco antes, ele vai dizer assim: o mal que eu não posso comer, esse eu como. Vamos traduzir para esse momento aqui. Mas o bem que eu preciso comer e que eu sei que eu preciso, esse eu não como, disso eu não me alimento, porque há um problema aqui, há uma luta, há um enfrentamento. Não basta a gente saber o que é certo, não adianta a gente simplesmente ir no doutor e ele passar para a gente a nossa dieta, a nutricionista, o nutrólogo, o médico, e falar: olha, você tem que cortar isso, você tem que mudar isso, você tem que mudar a sua dieta. E a Bíblia nos diz hoje: está na hora de mudar a dieta, mas o ponto é que não basta saber, porque a nossa alma aprendeu a amar essas coisas, o nosso coração aprendeu a gostar dessas coisas, e se a gente começar com a dieta, não vamos conseguir. Ok, você me convenceu, você pode falar assim: pastor, você me convenceu, como que eu começo essa dieta? E é simples, essa dieta precisa começar primeiro com a renovação da mente. A dieta só muda depois que você mudar o paladar, e o paladar só vai mudar depois que a sua mente muda. E é por isso que o apóstolo Paulo começa esse trecho da carta falando: entregue a sua vida, consagre a sua vida, ofereça como um sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável a Deus. Isso, a entrega total é que renova a nossa mente, a entrega total que pode nos levar à mudança do gosto da alma, do gosto, do paladar, do desejo do nosso coração. Como que a gente se entrega para Deus? Agora a gente tem esse problema. Como que eu posso adorar a Deus? Como que eu faço essa entrega? Aonde que eu vou para fazer essa entrega? Olha, é simples. O nosso desafio é organizar a nossa vida de maneira que Deus tenha prioridade em tudo. Organizar a vida de maneira que Deus tenha prioridade em todas as coisas.
de maneira que Deus participe de todas as coisas. Nós não saímos de casa sem colocar uma carteira no bolso, sem botar um documento dentro da bolsa. Isso é uma prioridade. Nós conferimos 2, 3 vezes a porta do carro depois que a gente sai, a gente tranca, a gente volta, será que eu fechei? Aperta de novo. A gente vai sair de casa e passou na frente do espelho e dá uma voltadinha para ver se está legal. Isso é uma prioridade. Isso é uma forma da gente organizar a nossa vida. A gente não quer ser visto sem que esteja bem arrumado, sem que esteja em traje adequado. Tudo isso significa que nós temos prioridades, que nós escolhemos proteger, cuidar de algo, preservar algo. E da mesma forma, a gente mostra o que tem valor para a nossa vida. Quando Deus é a nossa prioridade, todas as outras coisas, elas perdem importância. E a gente é capaz de abrir mão de qualquer coisa por causa de Deus. Mas quando Deus não está no centro, não é a nossa prioridade, a gente abre mão de Deus por qualquer outra coisa. Então veja, qual é a entrega que nós precisamos fazer? É estabelecer a prioridade em Deus, moldar a nossa vida de maneira que Deus seja o que há de mais precioso em mim, o que há de mais precioso na existência. Esse é o primeiro passo da adoração. E a partir daí, eu começo a identificar, começo a perceber a mudança acontecendo no meu interior. Eu adoro, e aquilo que eu adoro define em mim o que é certo e o que é errado. Aquilo que eu adoro vai estabelecer aquilo que é bonito ou o que é feio, o que é justo, o que é injusto, a verdade e a mentira. O centro da nossa adoração define para nós aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor. E é por isso que é tão importante ter Deus como o alvo do nosso sacrifício, da nossa entrega. Porque enquanto nós estamos presos aos ídolos desse mundo, nós não conseguiremos apreciar o céu. A gente pode vir num culto, pode ir no PG, pode ir na reunião de oração, pode participar de vários eventos, atividades, você vai no acampamento, lá no congresso, vai ser bênção, mas você vai provar e depois você vai se esquecer, você vai voltar, porque o paladar não foi mudado, a mente não foi transformada. Mas é por isso que se manifestou Jesus, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para que nós pudéssemos experimentar de fato o sabor da vida. Jesus quebrou o banquete desse mundo, queridos, amém? Ele quebrou o banquete desse mundo e Ele propôs saciar a nossa alma. Ele é o pão da vida, e somente Ele pode fazer isso. E perceba que tragédia, que coisa profunda, foi exatamente pessoas com um paladar por coisas desse mundo que levaram Jesus à cruz. Foi o paladar de Judas pela ganância, foi o paladar daquelas testemunhas falsas pela mentira, foi o paladar pelo poder que levou Roma a crucificar Jesus, foi o paladar da religiosidade falsa que fez com que os religiosos condenassem Jesus à cruz. Veja, o paladar. Quanto mais nós nos rendemos a Cristo, todos esses sabores vão ficar amargos. Quando você entrega sua vida a Jesus e você prova da mentira, você vai dizer, você prova do engano, você, não, isso não é para mim. Você vai provar de qualquer coisa desse mundo e você vai fazer como o Davizinho, está azedo, porque isso não foi feito para nós. Nós não fomos feitos para essas coisas. A adoração
muda não apenas o que você faz, sua vida de adoração, de entrega, muda aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja. Você só vai chamar a vontade de Deus de boa quando a sua alma aprender a gostar dela. E ela só vai aprender a gostar com uma vida de adoração. Deixe-me fazer alguns desafios para vocês nessa noite. Eu creio que nenhum de nós aqui precisa de mais informação a respeito disso. Você não precisa de mais informação, eu não preciso de mais informação. Nós sabemos o que precisamos, nós sabemos o que nós necessitamos, nós sabemos o que nós precisamos gostar. Mas a postura que a gente precisa tomar hoje não é a do conhecimento, não é o do saber, mas a postura do provar, do experimentar. Nós precisamos provar. A adoração vai mudar o nosso paladar. E eu quero fazer com vocês aqui o desafio: tire o azedo da vida. Tire o azedo da vida. Eu desafio você a fazer exatamente essa rotina para que você possa provar e ver que o Senhor é bom. Hoje, quarta-feira, mas eu desafio você nos próximos 3 dias, você abraçar esse desafio. Quinta, sexta e sábado, no domingo você vai ver o que vai acontecer. Quero que você pegue aí o seu celular, você que está com o seu celular, pega o seu celular aí agora, pode pegar o seu celular, não é pecado. Se você não trouxe o celular, você pode pegar um papel, uma caneta, que você tem que ter uma caneta e um papel pelo menos, e você vai escrever aí um desafio para você mesmo. Você que está com o seu celular, você vai mandar uma mensagem para você. Você vai dizer assim: o azedo acabou. Você vai mandar uma mensagem para você mesmo, vai botar assim: o azedo acabou, por quê? E você vai dizer o porquê. Pode colocar um versículo, pode colocar uma palavra, pode colocar algo que hoje Deus já falou no seu coração. O azedo acabou, porque, pontinho, pontinho, pontinho. E você vai fazer isso agora. Amanhã de manhã, você vai ler essa mensagem e vai tomar uma decisão. Hoje eu vou tirar da minha vida, do meu paladar. Talvez você vai tirar o engano, talvez você vai tirar a mentira, talvez você vai tirar a vaidade, talvez você vai tirar a ansiedade, talvez amanhã você vai tirar a murmuração, mas você vai fazer esse desafio. Manda a mensagem hoje, amanhã você lê e toma uma decisão. Hoje eu não vou fazer tal coisa, vou tirar o azedo da minha vida. E à noite, amanhã de noite, você vai compartilhar em algum lugar na rede social, você vai compartilhar com alguém, um desafio simples, está vendo? Você vai compartilhar com alguém, ou na rede social, e você vai dizer: olha, o Senhor é bom. Por quê? Porque você provou de Deus, e você vai responder isso. Você vai fazer isso amanhã, você vai fazer isso depois de amanhã e depois de amanhã. 3 dias, tirando o azedo da vida. Eu vou te lembrar disso, que amanhã você vai poder tomar essa decisão, e também depois de amanhã, e também depois, para que você comece a experimentar, a provar e ver que o Senhor é bom. São 3 dias, queridos, são 3 mensagens, mas vai ser um novo paladar, amém? Você recebe isso daí? Abrace esse desafio. É o fim do azedo, é o fim do azedo, uma forma prática de você experimentar o sabor da vida, o sabor da bondade de Deus, amém? Fique de pé. Eu vou te lembrar, vou te mandar essa mensagem no grupo, vou colocar esse desafio para que todos nós possamos participar dele, e eu tenho certeza que vai ser um desafio muito, muito, muito gostoso, porque você não tem ideia do impacto que essa decisão vai ter na sua vida, você não tem ideia do poder que essa decisão vai ter. Sabe por quê, irmãos? Essa cidade precisa de pessoas que provaram o sabor do céu. Ela não precisa de mais uma pessoa que conhece todo o cardápio. Você pode conhecer o cardápio, mas nunca ter provado nada naquele cardápio. Nós somos aqueles que experimentam de Deus, nós provamos de Deus, e a gente vai convidar outras pessoas a participar do banquete da vida.
Nós vamos convidar os outros a provar aquilo que nós mesmos temos provado, experimentado de Deus. E a gente não vai ter mais motivo para falar de outra coisa, não tem outra coisa mais importante. Nós vamos falar daquilo que temos vivido, do que temos provado de Deus. Nós vamos falar que Deus é bom, porque quando nós o adoramos, o nosso paladar muda. Quando nós o adoramos, a nossa mente, as nossas prioridades começam a ser transformadas, sabe? A igreja começa a mudar, e quando uma igreja muda, a cidade sente o sabor do céu. Amém? É isso que a nossa cidade precisa. Vamos orar? Pai, nós consagramos a nossa vida, consagramos esse momento, nós dedicamos tudo ao Senhor. Nós pedimos que receba o nosso coração, a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a dar um passo em direção a uma vida prática de comunhão, de experiência, de caminhada contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer a Sua bondade, desde o nascer do sol até nos deitarmos, ó Pai. Desde o começo dessa celebração, nós fomos desafiados a isso, a olhar o nascer do sol, a olhar o pôr do sol, e provar em todas essas coisas que o Senhor é bom, a Sua bondade dura para sempre, e nós precisamos, necessitamos, nós desejamos, ansiamos, ó Pai, provar da Sua bondade, porque somente ela pode nos saciar. Pai, muda a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma o nosso paladar, para que possamos ter prazer em nos deleitar, em provar do céu e em nos alimentar do pão da vida, que é Jesus nosso Senhor. É a nossa oração no nome dEle. Amém, amém. Que Deus abençoe você e tenha uma excelente semana em nome de Jesus, irmãos.